custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bem por aí? Tudo certo. Silvestre, o que não está muito certo é a inflação, né? Que vem aí castigando o brasileiro de uma forma geral, principalmente os mais pobres. Segundo o IPEA, para aqueles com renda domiciliar inferior a R$ 1.650,50, a variação dos preços passou de 0,45% em abril para 0,92% em maio. Já entre as famílias de renda mais alta, que recebem mais de R$ 16.509 mensais, a inflação saiu de 0,23% em abril para 0,49% em maio. Ou seja, a inflação dos mais pobres é mais que o dobro da inflação dos mais ricos. Como que você viu esses dados divulgados pelo IPEA? Então, Glauco, bom, é comum, né, quando você tem um processo, digamos assim, de aceleração da inflação, os mais pobres, como sempre, serem os mais penalizados, né? Nesse cálculo que o IPEA faz da inflação por diversas, trabalho acho que com 6 faixas de renda, exatamente isso, ou seja, as famílias com renda mais no patamar e até R$ 1.650 foram as que mais sofreram. E, fundamentalmente, em decorrência de quê? Dos aumentos dos preços administrados, né? Como, por exemplo, o gás de cozinha, né? Combustível, medicamentos, etc. Né? Então, quer dizer, além das dificuldades, né, que essas famílias enfrentam no dia a dia, tem mais essa restrição imposta aí pela inflação, ou seja, se a renda das pessoas já é mínima, né, a aquisição desses produtos, né, enfim, tem esses aumentos de preços têm um impacto muito pesado na renda, né, no orçamento dessas pessoas. Né? Imagine você que essas pessoas normalmente, quando tem esse aumento de preços, as pessoas têm que fazer caber no orçamento, adquirindo, né, outros produtos, né? Sei lá, se por exemplo consumia, digamos, carne de segunda, passa a consumir frango, enfim. Então é de fato uma punição, né, desse ponto de vista para as famílias mais pobres nesse país. E é uma punição grave, né, Silvestre? Porque quando a gente considera, por exemplo, a inflação acumulada em 12 meses até maio, para os pobres foi de 8,91% e para os mais ricos 6,33%. E ontem foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Congresso Nacional, foi aprovada. Os partidos de esquerda ainda tentaram incluir uma emenda que previa ali a volta da política de valorização do salário mínimo, mas acabaram sendo derrotados, prevalecendo então o reajuste só pela inflação, que é essa inflação passada. E como nós vemos justamente nesses índices do IPEA, nesses dados que foram divulgados ontem, Silvestre, não refletem a inflação que, na verdade, castiga essa parcela mais pobre da população. Exatamente, quer dizer, nós temos a necessidade de retomar, né, a política de valorização, uma política de valorização do salário mínimo, exatamente para possibilitar, né, que você tenha, digamos assim, um instrumento que ajude aí na redução da desigualdade de renda, que permita o estímulo às economias dos municípios, né, porque isso tem reflexo em outras áreas, como, por exemplo, a questão dos valores dos benefícios previdenciários e assim por diante. Né? Mas não foi isso infelizmente, que aconteceu aí na aprovação de ontem da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, Glauco, só voltando rapidamente sobre a questão da inflação, veja, se nós olharmos há cerca de um ano atrás,
né? Ou seja, o índice acumulado para junho de 12 meses atrás, ou seja, junho de 2020, você tinha a inflação medida pelo IPCA na casa aí dos 2,15 ou algo parecido. Quer dizer, hoje, sobretudo a inflação para as famílias mais pobres, ela está aí, quase que mais que triplicou nesse período, né? Então, enquanto a inflação para as faixas de rendas mais elevadas teve uma elevação menor. Enfim, então há necessidade, de fato, de termos políticas, né? E ainda mais, né, no momento que a gente está vivendo da pandemia, de uma crise sanitária, de uma crise de desemprego, de queda na renda, enfim. Então, há, de fato, necessidade de uma mudança do ponto de vista das políticas públicas, né, e que atendam minimamente a essas famílias de baixa renda, que é a maioria da população brasileira, né, diga-se de passagem. E o pior, né, que a gente não vê sinal dessas mudanças que são necessárias, como você ressalta, Silvestre, em termos de políticas públicas para reduzir os impactos dessa nossa estagnação econômica para essa parcela da população mais pobre. Inclusive, nós temos discutido aqui nesse espaço do Diese a questão da reforma tributária e as modificações que foram feitas, elas acabam isentando mais os super ricos, né? O Brasil, que já tem uma estrutura que favorece a sonegação dessa parcela dos super ricos, né? Provavelmente, segundo dados, 470 bilhões de reais no ano, que daria 1 bilhão e 100 milhões por dia. Dados da Rede de Justiça Fiscal também mostram que aí a elisão fiscal, que são aqueles mecanismos adotados dentro da legalidade para pagar menos imposto, também representam cerca de 80 bilhões em perdas por ano. E é curioso, né, Silvestre, porque às vezes a gente fica vendo as pessoas se indignarem com coisas como, por exemplo, ontem dentro da LDO foi aprovado o aumento do fundo eleitoral, e é digno que as pessoas se revoltem, porque isso é feito no momento de pandemia, embora essa discussão sobre financiamento de partidos e de eleições tenha que ser uma discussão um pouco mais aprofundada, mas esses 4 bilhões a mais, se a gente for pensar só em sonegação, quando a gente voltar a conversar aqui na segunda-feira, foi o que aconteceu no fim de semana, na sexta, em parte da segunda, no Brasil. Então é necessário também, né, a gente discutir essa questão da reforma tributária, porque seria algo muito importante para se alterar esse sistema regressivo que castiga também os mais pobres e acaba beneficiando os mais ricos, Silvestre. Com certeza, né, Glauco? A reforma tributária é uma das principais reformas, né? Seria um instrumento que contribuiria muito para nós reduzirmos a desigualdade de renda nesse país, se nós tivéssemos uma reforma tributária que atendesse a alguns princípios básicos. Um deles é a simplificação, né? Porque nós temos uma estrutura tributária considerada muito complexa. E o mais fundamental é que nós tivéssemos uma reforma tributária que tivesse muito presente o princípio da progressividade, ou seja, os mais ricos, né, aqueles que mais têm, que mais podem, pagam proporcionalmente mais sobre a sua renda, além de outros mecanismos, como, por exemplo, uma taxação maior, né, das chamadas grandes fortunas, do patrimônio, como você vê em vários países do mundo, né? Por exemplo, taxação sobre herança. Isso você tem as projeções indicam que você teria uma arrecadação considerável, né, na casa dos bilhões e bilhões de reais que poderiam ser utilizados, né, para capacitar, digamos, o Estado brasileiro para fazer políticas públicas, políticas sociais voltadas para essas camadas da população que mais precisam. Mas não é o que a gente vê, infelizmente, né? E aí, só mencionando rapidamente a questão da LDO e os recursos, né, digamos assim, do fundo partidário para as eleições, que tudo bem, você não tem no Brasil hoje, como tem
proibido, digamos, financiamento privado de campanha por parte das empresas, você tem que ter recursos públicos em alguma medida. Agora, é um certo, digamos, exagero, né? Quer dizer, já 6 bilhões de reais voltados apenas para a eleição, né? Me parece um tanto quanto... quer dizer, é um valor muito elevado, né? Mas, enfim, claro, de toda forma, se você não tem o financiamento privado, você tem que ter algum mecanismo para financiamento das campanhas, né? Mas, enfim, coisas do nosso Brasil. Tá certo, Silvestre. Bom, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um ótimo final de semana para você. Bom dia, Glauco, para você também. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.